Olá meninos, tudo bom com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos ver mais uma aula de trigonometria. E hoje é o círculo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. Bom, vou tentar resumir aqui todos os tópicos importantes que precisamos para saber sobre circunferência trigonométrica. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: círculo ou circunferência trigonométrica ela foi definida há muitos e muitos séculos atrás, certo? Por mesmo pai da trigonometria, Hipáquio, certo? E aí ele definiu a circunferência no seguinte âmbito, e é bem lógica, tá? Na verdade não tem nada de difícil. Olha só, primeira coisa, a circunferência foi definida como, essa é a circunferência trigonométrica, ó. Ela tem uma circunferência normal, certo? No plano cartesiano, com um raio igual a 1. Então, ela é uma circunferência com raio unitário. Então, do centro até a borda da circunferência, nós temos uma unidade, certo? E é nela toda assim. Então, ela é uma circunferência com um raio unitário, tá bom? E aí foi definido nela todos os arcos. Por exemplo, aqui, vou pegar uma caneta. Ó, nós temos o arco AP, certo? Esse arco AP sobre a circunferência, ele forma um ângulo central aqui, ó, no centro. Então, nós temos um ângulo central, que pode ser em grau ou em radiano, um comprimento do arco AP, tudo isso na circunferência. E esse arco aí, ele tem dois sentidos. Quando eu ando no sentido anti-horário, ele tem valor positivo. Quando eu ando no sentido horário, ele tem valor negativo, certo? Então, existe um menos 40 graus na circunferência, andando ao contrário nela, ou seja, no sentido horário. E o ponto de partida sempre é aqui, ó, no ar. Esse é o ponto de partida, seja no sentido horário, seja no sentido anti-horário. Esse é o ponto de partida e finite. Então, definimos o quê? Circunferência de centro na origem do sistema, tá? Do plano cartesiano, de raio unitário, ou seja, o raio é igual a 1, não tem o que discutir. Arco da origem no ponto A, sempre no ponto A, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário. E aquilo que eu falei, no sentido anti-horário, nós temos o positivo, no sentido horário, os negativos. Divisão das quatro quadrantes. Então, o sistema cartesiano, ou seja, o plano cartesiano, ele divide a circunferência em quatro quadrantes. E sempre eu conto no sentido anti-horário. Ó. Sempre no sentido anti-horário. Eu tenho aí o primeiro quadrante, ó, circunferência, centro, no plano cartesiano, certo? Eu vou ter aqui, ó, primeiro quadrante, positivo, no sentido positivo. Aqui eu já tenho um ângulo de 90 graus, ou π sobre 2. Continuo andando, eu tenho um ângulo de 180 graus, ou π. Continuo descendo agora, ó, ângulo de 270, ou 3π sobre 2. E volto para o ponto A, onde eu tenho 360, ou 2π. Ou seja, o ponto A aqui, ele tem dois valores, 360 ou 2π no final, certo? E o 0 grau no começo, ok? Então, tem o sentido positivo e sentido negativo. E isso é dividido em primeiro, segundo e terceiro e quarto quadrante, sempre no sentido anti-horário. Para me fazer essa contagem dos quadrantes é sempre no sentido anti-horário, certo? Não existe uma recontagem no sentido horário, tá bom? E aqui tem uns ângulos importantes, ó. Vou voltar aqui, porque eu tenho 90 graus, certo? São pontos fixos. 90 graus é o encontro são os encontros da circunferência com o plano cartesiano. 90 graus, 180, 270 e o 0 e ou 360 graus. Esses são os 4 pontos, podemos chamar de são os 4 pontos cardeais da circunferência trigonométrica. É um encontro com o eixo da abscissa e um encontro com os eixos da ordenada. Certo? Então,
De novo, ó, circunferência trigonométrica é uma circunferência definida no plano cartesiano de raio 1, em que os 4 pontos ali seguem essa lógica no sentido anti-horário: 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Bom, radiano, só para reforçar, vamos lembrar o que é um radiano. Radiano, ou 1 rad, é o ângulo definido em um círculo por um arco de circunferência com o mesmo comprimento que o raio do círculo. Bom, eu vou trocar aqui. Essa aqui é uma definição, tá? Então, eu já vou marcar aqui, ó, círculo. E vamos definir circunferência. Então, radiano, rad, é o ângulo definido em uma circunferência por um arco, tá? De circunferência mesmo ali, com o mesmo comprimento do raio da mesma circunferência. Ou seja, eu só posso falar que aquele rad pertence àquela circunferência se aquele raio for igual. Beleza? Aí, ó, tem essa animaçãozinha aí para você ver. Ó, tem um raio. Ele pega esse raio e vai colocando em cima da circunferência. E aí vai vendo. Então, eu tenho um rad. Ó, eu tenho um rad. À medida que se você for colocando, ó, 2 rad, 3 rad e um pouquinho, né? Parou aqui em π. Lembra que π é 3,14. Lembra que ele parou e faltou um pouquinho? Ó, ele parou aqui, faltou um pouquinho? 3,14 aproximadamente. Certo? Esse é o número real. Beleza? Então, radiano representa os números reais na circunferência, inclusive os decimais, tá bom? E aí, para mim definir o radiano, eu tenho duas ponderações para se fazer. Dizemos que a medida do arco é igual a 1 radiano, ou seja, um rad, se, somente se, tá? Definir o radiano como sendo um arco da sua medida e a mesma do raio da circunferência. Ou seja, tem que estar tudo na mesma circunferência. Você não pode comparar circunferências diferentes. Tá bom? O valor do ângulo será 1 rad se somente se pertencer à circunferência em que você mediu o ângulo, ou seja, ela tem que corresponder à mesma circunferência. E tem que ser igual a 1 radiano. Certo? Essas definições estavam lá na outra, eu só coloquei aqui para enfatizar. Ok? Então não adianta, por exemplo, eu ter uma circunferência aqui em que eu medi o raio 3 e esperar que aqui eu pego uma medida de uma circunferência maior de 3 centímetros e falar, isso aqui é um rad. Por que um rad? Porque eu vi uma circunferência com raio 3. Não, tem que ser da mesma circunferência. Beleza? Bom, então para a gente entender melhor, tá aí o nosso plano cartesiano. Esse aqui é o plano cartesiano onde você tinha o x, o y. Você colocava os pares ordenados, por exemplo, 3,5. Você colocava que você vinha no x aqui, contava 3. Vinha no y, contava 5. E no cruzamento deles, dessas duas linhas aqui, ó, você tinha esse ponto A, que é o 3,5. Certo? De abscissa 3 e ordenada 5. Esse é o mesmo plano cartesiano usado lá nas equações, certo? Sistema de equações. E vamos utilizar ele agora para construir a nossa circunferência. Só apagar essa parte aqui. Vou deixar o x e o y aí para você conseguir lembrar. Olha só. Plano cartesiano. Primeira coisa ali, ó, vamos supor que eu tenho uma linha, certo? Um segmento de reta saindo do centro do plano cartesiano. Se eu tenho uma lâmpada em cima, ele projeta uma sombra. Ó, ele vai projetar uma sombra. Deixa eu pegar uma cor amarela aqui que vai ficar mais legal. Ó, se eu tiver ali uma sombra, eu ponho uma lâmpada em cima. Pronto. Ó, tem uma lâmpada em cima, então ela provoca uma sombra. E essa sombra dessa linha azul, desse segmento, cai sobre o eixo das abscissas, que a gente chama de cosseno. Você já vai entender que é o cosseno. Aí eu pego de novo. Vou mudar essa cor aqui, que é muito ruim. Vou deixar no vermelho mesmo, tá, gente? Porque amarelo eu não enxerguei aqui. Vou apagar aqui.
Beleza. Aí eu pego outra lâmpada do outro lado e olha como projeta também uma sombra sobre as ordenadas, sobre o Y. E essa sombra eu chamo de seno. Espera aí, professor. Como assim? Seno, cosseno. A gente estava falando de outra coisa agorinha. Sim, na verdade nós estamos falando de outra coisa que é a mesma coisa. Olha só. Se me lembro bem, nós já estudamos, vou desenhar aqui mais ou menos um triângulo retângulo. Em cima, ó, um triângulo retângulo em que nós tínhamos cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. E a definição de quem? Seno sempre foi cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno sempre foi cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bom, se eu te falar então que esse segmento azul aqui, na verdade, tem o tamanho de 1 centímetro, ou seja, uma unidade. Não vou colocar medidas, não. Vou colocar unidade. Ele tem uma unidade medida, beleza? Aí você pode entender essa unidade como sendo 1 quilômetro, 1 centímetro, 1 milímetro, mas é uma unidade, certo? Se ele tem uma unidade, então eu vou dividir aqui, ó. O H é igual a 1. Então eu tenho que o seno vai ser cateto oposto dividido por 1. Eu vou abrir um espacinho ali melhor, porque essa parte é muito importante para você. Estou apagando aqui o cosseno, tá? Que eu tinha escrito aqui. Vou apagar o seno para fazer mais embaixo. Beleza? Porque essa parte é o que vai entender o que é o círculo trigonométrico. Olha lá, vamos lá de novo. Meu mouse aqui. Então, se a hipotenusa desse triângulo é igual a 1... Bom, como eu estava dizendo, eu tive que ligar aqui a fonte que estava descarregando meu computador, tá, gente? Olha só. Se essa hipotenusa é igual a 1, eu vou ter que o seno vai ser cateto oposto dividido por 1. Em outras palavras, qualquer coisa dividido por 1 é sempre ele mesmo, certo? Então, em outras palavras, seno vai ser igual ao cateto oposto. Opa, então seno vai ser igual ao cateto oposto. Então, nesse meu triângulo retângulo aqui, ó, em que a lâmpada 2, vou colocar o númerozinho dela aqui, ó, 2, está projetando a sombra do meu cateto oposto sobre as ordenadas, que é esse verde, o seno. Tá vendo? E sempre eu olho esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo nunca vai mudar. O ângulo central dele aqui sempre vai ser esse, ó, alfa aqui. Sempre. Esse aqui não tem outro ponto de vista, é sempre o mesmo. Então eu tenho que o mesmo procedimento eu posso fazer para o cosseno. Certo? Porque essa lâmpada 1 aqui, ó, o que ela projetou? Ela projetou a sombra da minha hipotenusa unitária no eixo das abscissas, que me dá o cosseno. É o mesmo princípio, tá? Cateto adjacente dividido por 1. Então, o cosseno sempre é igual ao cateto adjacente. Por isso, a sombra do cateto oposto fica sobre as ordenadas e a sombra do cateto adjacente aqui, ó, fica sobre as abscissas. Eu tenho meu triângulo retângulo unitário. Então, por isso que eu chamo cosseno e seno. Beleza? Agora vamos ver o que acontece se a gente mexer para o outro lado. Não vou apagar ali, não. Vou apagar só aqui dentro. Aqui dentro vai mudar, tá bom? Pronto, vou apagar aqui as lâmpadas. Lembra que é 1 a nossa hipotenusa, o raiozinho azul ali, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, lá em cima, 1. Olha só. Plano cartesiano. Agora eu já estou no segundo quadrante. Eu tenho uma lâmpada que ela projetou a sombra na minha linha, no meu segmento unitário sobre as abscissas ou as ordenadas. Outra lâmpada projetou a sombra sobre as abscissas. Eu tenho novamente, ó, seno e cosseno. E aí está o meu triângulo retângulo. Certo? O meu triângulo retângulo aqui, ó. Certo? Lembrando aqui que eu estou usando esse triângulo retângulo mudando de lugar, um ângulo central aqui, só para você entender de onde vem o seno e o cosseno no círculo trigonométrico, tá bom? Ele de fato não acontece assim.
Pronto. Agora eu tenho o meu círculo trigonométrico. Então já construí minha circunferência tomando a hipotenusa daquele triângulo como raio. Tá? E aquela hipotenusa é unitária, ela tem valor 1. Então eu peguei aquela, reverti tudo, criei minha circunferência. Onde eu tenho o cosseno nas abscissas e o seno nas ordenadas, em pé. Beleza? Olha aí, ó. Então, quando eu marco o ângulo central aqui de 30 graus, eu vou desenhar o ângulo central aqui, vou desenhar aquela sombra, ó, aqui é o meu ponto. Então, aqui é aquela minha hipotenusa que eu falei que era unitária, 1. Então, a sombra do 30, que é a sombra desse ponto sobre a circunferência, está descendo aqui, ó, sobre o cateto, forma o cateto oposto, e a sombra dele, ou seja, a projeção dele sobre as ordenadas, já limita também o meu cateto. Os dois catetos, oposto e adjacente. E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Olha, então meu triângulo retângulo, a hipotenusa do meu triângulo retângulo serviu para me desenhar a circunferência. E nessa circunferência eu tenho um ângulo central e tenho o seu arco. Começando sempre, gente, toda a vida começa aqui, ó, tá? Começa no ponto A. Então, se eu quero saber qual é o seno ou cosseno do arco de 30 graus, eu tenho que ver suas projeções. E essas são as projeções, tá bom? Eu vou colocar na animação. Estou muito mais bonitinho do que meu desenhozinho, tá bom? Vou apagar aqui e você vai perceber agora de um lado e de outro, que eu tinha falado aquela hora do triângulo passar de um lado para o outro. Bom, lembrando que aquele arco é o mesmo ângulo central, tá bom? Sempre assim. Então, tem uma projeção dele sobre as ordenadas que me dá o seu seno. Como nós sabemos, seno de 30 graus é 0,5, 1 meio. Então é metade daquele segmento todo. Projeção sobre as abscissas me dá o seu cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. E ali é um número real, tá? Dízima periódica. Tá bom? Uma dízima que vá-se embora. Tá bom? Nós consideramos 2 ou 3 casas. Entendeu aí qual é a projeção? Então, o círculo trigonométrico, ele vai comparar com aquele seu transferidor. Aquele transferidor que você usou lá no sexto, sétimo ano, para medir ângulo, o professor explicou a linha da fé, coloca aqui e tal. Então, aquele transferidor é o nosso círculo trigonométrico. E ele contém os 360 graus. Quando eu paro no 30 graus, ele provoca uma sombra sobre as abscissas, uma sombra sobre a ordenada. E a medida dessa sombra é o meu seno e o meu cosseno. Tá? Não necessariamente nessa mesma ordem, mas é meu seno e meu cosseno. Tá bom? Bom, e quando eu tenho do outro lado? Lembra que eu desenhei o triângulo do outro lado? Eu também tenho. Olha como os triângulos são iguais. Isso aí é o que a gente chama de simetria, uma projeção. Porque do outro lado lá eu tenho 150 graus. Mas o 150 graus ele está na mesma linha do 30. Então, ó, eu tenho que de um lado 30 graus, do outro 150 graus. Porque ele está na mesma linha, tá bom? É como se ele fosse um espelho à direita, tá bom? É um espelho à direita, um espelho embaixo, um espelho do outro lado, tá bom? Então ele tem a mesma linha. Então, o 150 e o 30 eles estão ligados no círculo trigonométrico. Porque é um círculo. Então, se eu pego um ponto aqui, passo uma linha, ele vai encontrar a circunferência do outro lado também. E é nesses encontros. Então, se eu quero saber o seno e o cosseno de 150, eu primeiro tenho que pensar qual o ângulo correspondente dele lá no primeiro quadrante. Então, ó, aqui está meio apagado, mas aqui é 150. Se eu quero ter um ângulo de 150, eu tenho que pensar qual é a projeção dele nas ordenadas e nas abscissas, que vai me dar o seno e cosseno. Só que naquela tabela trigonométrica não tem 150, só vai ter 90. Então agora eu tenho que achar qual é o correspondente do 150 lá no primeiro quadrante. E esse primeiro quadrante aqui é importante. É aqui que é aquela tabelinha definida, de 0 a 90 graus. Certo? E aqui eu já coloquei para você, ó, como é que eu acho
essa tabelinha lá, aqui é 180 menos 150, que é 30 graus. Então, 150 corresponde a 30 graus. Nós vamos ver como é que isso mais para frente, tá bom? Aqui é só para você entender como eu acho. A mesma coisa quando eu tenho no terceiro quadrante, ó. Eu tenho uma projeção, o seno de 60 graus, olha só. E o cosseno também, beleza? Então, vamos dar uma pausinha aqui, entender. A circunferência contém todos os ângulos infinitos, fica circulando lá que nem uma roda mesmo de carro, roda, 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 beleza? Onde é definido todos os sênios e os cossenos. Todos os sênios e cossenos de qualquer ângulo é definido ali. Por que todos eles? Porque eles são repetitivos. Eles vão até 90, depois de 90 eles começam. Eles vão repetindo, só vai mudando o sinal. Positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, positivo. Só vai mudando o sinal. E ele fica nesse círculo. É um círculo sem fim. Certo? Então, à medida que ele vai andando aqui, ó, sobre a circunferência, ele vai assumindo valores repetidos, onde só mudam os sinais. Positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, 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 positivo. Então, ele vai assumindo isso. E nunca para. Então, todo ângulo que você encontrar no segundo, terceiro ou quarto quadrante, você vai poder levar o primeiro quadrante e nessa leva você vai descobrir qual é o seno e cosseno, tá? Originais, vamos dizer assim. Aí você tem que decidir quando ele é positivo e quando ele é negativo. E isso nós chamamos de quê? De simetria do círculo trigonométrico. Certo? Como é que funciona essa simetria? Olha aí, eu coloquei todos aí dos ângulos notáveis, tá bom? Lá no triângulo retângulo, você estudou que tem o 30, 45 e 60. E forma aquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz onde não tem 1. Você lembra dos ângulos notáveis? Eu coloquei eles aqui na simetria. Então, o primeiro quadrante, ó, vou colocar aqui, ó. Primeiro quadrante, eu vou simplificar, vou colocar só primeiro Q, porque aí os espaços eu vou usar, tá bom? Vou colocar aqui. Primeiro quadrante. Primeiro Q. O primeiro quadrante que ele é importante porque ele tem aquela tabela trigonométrica e você pode usar os ângulos notáveis. Agora eu vou pegar o de 60 graus aqui, ó, e vou mandar sobre ele, tá bom? Ele forma um triângulo. Ó, vou pintar o triângulo aqui de vermelho, ó, passar uns riscos no triângulo que ele formou. Esse aqui vamos dizer que é o triângulo original. Tá vendo aí? Esse é o triângulo original. E aí nós vamos ver a projeção dele. Então esse é o ponto de 60 graus. Na projeção dele, ó, ele encontra o seno de 3 sobre 2. Beleza. Quando a linha continua para encontrar o outro lado da circunferência, eu tenho um ângulo 120. 120 e 60, eles encontram o eixo dos senos no mesmo ponto. Isso quer dizer que eles têm o mesmo seno. Então, o seno de 60 é igual ao seno de 120. Continuando formando o nosso retângulo aí, ó. Quando eu pego esse ponto e desço, vou descendo, 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 encontrei as abscissas bem aqui, ó. E é o mesmo lado 60. Se eu descer, ó, eu encontro as abscissas aqui também. Olha, é o mesmo ponto, só que no lado oposto. Então, o cosseno de 60, e aqui, ó, positivo, 1/2, é igual ao cosseno do 120, só que negativo. Então, é igual a menos cosseno 120. Eu vou até escrever ali ao contrário, para não parecer... Opa, peraí. Aí você vai entender melhor. Vou trocar eles de lugar aqui, ó. Desse jeito vai parecer que eu estou multiplicando de 120. Não é o de 120, tá bom? É de 60, ó. Pode dizer que o cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Agora ficou bom. Porque o de 60 é 1/2. O de 120 é menos 1/2. Então é menos o cosseno de 60. O seno é igual, são os mesmos. Quando eu continuo descendo,
Ó, vou continuar descendo aqui no mesmo retângulo que formou 60 graus lá, ó. Eu encontro o ângulo de 240. Para mim fechar o retângulo, ó, na sua projeção, eu encontro um seno negativo, bem aqui embaixo, ó, menos raiz de 3 sobre 2. E mais para frente eu acho outro ângulo, 300. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que o seno de 240 é igual a menos o seno de 60. E o seno de 300 graus é igual a menos seno de 60. E eu posso também afirmar que o seno de 240 é igual ao seno de 300. Tudo isso olhando aqui esse retângulo que vai sendo formado. Ó. Porque o 240 ele está na mesma linha, ou seja, na mesma projeção que o 300. Então ele encontra esse ponto no eixo dos senos. E vou fechar o meu retângulo aqui, ó, só para ficar mais... Você conseguir perceber, ó, descendo ali. Do mesmo jeito acontece com 45, que acontece com 30 graus. Esses são os ângulos notáveis. Se você pegar o ângulo 12 aqui, acontece a mesma coisa. O ângulo 13, a mesma coisa. O ângulo 42, a mesma coisa. O ângulo 42,5 graus, mesma coisa. Aqui é só para você entender como é que acontece. Então, o ângulo notável 60 graus, ele tem um representante no segundo quadrante, ele tem um representante no terceiro quadrante e ele tem um representante no quarto quadrante. E cada representante assume o seno e o cosseno dos 60 graus, mudando apenas o sinal positivo, negativo, os dois negativos, os dois positivos. Então é como se a gente pudesse pensar assim: todos os ângulos que estão entre 0 e 90 graus, certo? Eu estou falando entre 0 e 90 graus, tem mais 3 irmãos gêmeos. Um mora no segundo, no terceiro e outro no quarto quadrante. Cada um deles tem uma personalidade diferente. Então, nós podemos achar qualquer ângulo e os seus correspondentes. Beleza? Como é que a gente vai, então, entender quem é positivo e quem é negativo nesse bolo todo? Simplesmente assim, ó. Eu vou apagar ali no começo, no seno e cosseno, porque eu vou desenhar ali como a gente vai entender. E aqui em cima, ó. Vou apagar aqui. Pronto. Como é que eu vou entender quando é positivo, negativo, quando é essas coisas assim? É muito simples. Sinal do seno. Você está vendo ali que eu dividi o seno em cima e baixo. De fato, o seno aqui, como ele é o eixo das ordenadas, o eixo Y, ele tem cima e baixo. Então, todos os ângulos que ficam acima do zero é positivo. Todos os ângulos que ficam abaixo é negativo. Então, todos os valores do seno aqui, ó, acima de zero, estou falando aqui, é positivo. Abaixo de zero é negativo. É como se fosse realmente o plano cartesiano. Você tem aqui o 1 e aqui embaixo você tem um menos 1. Então, tudo que está abaixo do zero negativo, acima positivo. Certo? E do cosseno, então, eu dividi direita e esquerda. Tá? Cossenos são a abscissa, o eixo X. Tá bom? Então, eu dividi ele em direita e esquerda. Pagar aqui para você não confundir. Então, tem aí, ó. Tudo que estiver, todos os ângulos que tiverem à direita, o cosseno é positivo. Os ângulos que tiverem à esquerda, o cosseno é negativo. Então, você pode pegar aqui, por exemplo, ó, eu falei de 60, né? Olha o 60. Eu vou até pegar outra cor aqui para você entender melhor. Olha esse risco que eu fiz aqui. Pronto, vamos pegar agora. Você vai ver, entender agora por que, que o ângulo só precisa saber quando ele muda. Deixa eu pegar uma cor mais um verde, mais vibrante aqui. Olha só. 60 graus. Eu tenho o cosseno dele, um meio. Olha o cosseno do outro correspondente dele aqui, do 300. Também é um meio. Positivo. Então, porque o cosseno está positivo. Olha o seno do 60. Positivo, porque está acima do zero. Olha o seno do 300. Negativo, está abaixo de zero. Então,
Depois que eu conseguir localizar o meu ângulo, eu tenho que ter essa tabelinha aqui em cima. Seno positivo, seno negativo. Cosseno positivo, cosseno negativo. Os números, vamos dizer assim, a representação numérica é a mesma, só vai mudar o sinal. Tá bom? Então, todos os correspondentes do ângulo notável 45, todos eles é raiz de 2 sobre 2. Eu só vou ter que decidir quando é positivo e quando é negativo. Beleza? Mas como é que eu vou achar os ângulos notáveis? É simples, né? Mas como é que eu vou achar os outros ângulos? Por exemplo, eu tenho 70 graus. Quais são os correspondentes do 70 no segundo, no terceiro e no quarto quadrante? Peguei o mesmo desenho, tá bom? Para a gente analisar agora como é que eu vou fazer essa redução ao primeiro quadrante. Essa redução ao primeiro quadrante, você vai ter que olhar dois pontos. Professor, eu posso pegar outros pontos para olhar? Poder, você pode. A chance de você achar um erro, muito grande. De você deparar com alguma coisa errada, muito grande. Porque ele funciona assim, ó. Eu vou pegar como parâmetro os 180 graus e o zero na ida e 360 na volta. Então aqui é zero quando eu começo a contar, beleza? O que não me interessa, porque o zero com qualquer outra coisa é sempre qualquer outra coisa, então eu vou contar 360, ou seja, no final, quando ele acaba. Beleza? Então eu não vou contar na ida, eu vou contar só no fim. Contar no início, né? Eu vou contar só no fim. Ok? Então vamos lá. Olha só. Eu vou tomar esses dois como parâmetro. Por quê? Porque sempre que eu vou medir, lembra que o comprimento do arco é sempre o mesmo? Ou seja, 30 graus aqui é 30 graus na China, é 30 graus no Japão, é 30 graus em qualquer lugar. Então eu vou olhar isso. E eu vou pensar nesse aqui, ó. Eu tenho aqui falta, segundo quadrante, passa no terceiro e falta no quarto. Opa, falta, passa, falta, sim. Do que eu estou falando? 180. Do que eu estou falando? Do 360. Então, se eu quero um ângulo no segundo quadrante, eu vou ver. Se eu quero um correspondente do segundo quadrante no primeiro, eu vou ver quanto falta para chegar no 180. Olha como é fácil. 150. Qual é o correspondente do 150 no primeiro quadrante? Quanto falta para chegar no 180? 30. Olha o espelho aí, ó. A linha. 30 graus. Eu estou no 135. Qual é o correspondente dele no primeiro quadrante? Quanto falta para chegar em 180? 45. Então agora eu vou pegar um ângulo que eu falei antes, 70, né? 70 graus aqui, ó. Beleza? Aí ele aqui, ele tem um correspondente no segundo quadrante. Como é que eu vou descobrir que correspondente é esse? Vou chamar ele de x, x graus. Como é que eu vou saber? Não é quanto falta? Então eu vou pegar, ó, 180 menos x tem que ser igual a 70. Então, menos x vai ser 70 menos 180. Menos x vai ser igual a menos 110. Os dois negativos, multiplica por menos 1, 110 graus. Opa, 110 graus. Então, o correspondente do 70 no segundo quadrante, 110. E vice-versa. Se eu tenho 110 e quero saber qual é a redução, ou seja, qual é o correspondente dele no primeiro quadrante, 180 menos 110, 70. Então é uma equação simples, equação de primeiro grau simples, certo? Então vejo quanto falta. E no terceiro quadrante é quanto passa, ou seja, quanto passou de 180. Então vamos pegar o mesmo 70. Então qual é o correspondente do 70 ou vice-versa, tá bom? No terceiro quadrante é quanto passa, não é? Então é 180 mais alguém. Então, 180 mais esse arco. Bom, eu já sei que é o 70, não é? Esse arco aqui é mais. Vou colocar assim, ó, mais e aqui menos. Para você entender. Beleza? Então, 180
mais 70. 180 mais 70 vai dar quanto? 250 graus. Então, aqui o correspondente dele no terceiro quadrante, 200, vou escrever dentro porque aqui embaixo não dá, tá? 50 graus. Esse é o correspondente dele. É quanto passou. Passou 70. Bom, professor, mas se eu tenho um ângulo aí embaixo, como é que eu vou descobrir qual é o correspondente dele lá no primeiro quadrante? Fazer uma redução. Vamos pegar outro exemplo, então. Tirar o 70, que o 70 a gente já usou ali. Vamos supor que nós temos um ângulo aqui embaixo. Ó. Opa, deixa eu pegar a caneta. De 260 graus. Bem aqui, ó. 260 graus. Eu quero saber qual é o correspondente dele lá no primeiro quadrante. Tá vendo que aqui eu somei o primeiro quadrante? Então você faz isso, ó. 180 mais x é igual a 260. Então x pode ser igual a 260 menos 180. Então lá no primeiro quadrante ele tem um representante igual a 260 menos 180, vai dar igual a 80 graus. Então, seno, cosseno e tangente de 80 graus tem uma relação direta com 260. Você só vai ter que saber se é positivo ou negativo. Te dou logo uma dica. Terceiro quadrante é tudo negativo, tá? Negativo cosseno, negativo seno. Tá bom? Então, aqui, o seno de 260 é menos o seno de 80. Tá bom? Então, é sempre assim. Então é a partir daí que eu faço minha redução ao primeiro quadrante e descubro qual o correspondente dele naquela tabelinha trigonométrica. E do 360, ou seja, no quarto quadrante, é quanto falta. Sim, quanto falta para chegar em 360. Quanto falta para chegar em 360? Por exemplo, o 330, falta 30 graus. Então quer dizer que o arco de 30 graus é o nosso arco padrão aqui. Tá bom? E é assim que eu descubro redução ao primeiro quadrante. Vou apagar esse monte de informação aqui. Tá? Vou colocar só esse resuminho final, que é aqui em cima do 180, você vai pegar sempre, ó, 180 e o 360. Você pode estar irradiando π 2π. Para cima, eu vou fazer o quê? Uma subtração. Lembra lá, o 180 menos x. Para me descobrir quanto que é. Para baixo, eu vou fazer sempre uma adição. 180, opa, apagou aqui sem querer. 180 mais 70. E aqui, voltando, também uma subtração. Se você reparar, você vai seguir aquele horário anti-horário. Horário negativo, anti-horário positivo. E é assim que eu descubro a minha redução ao primeiro quadrante. E também nós temos agora a relação fundamental da trigonometria. Essa relação é muito importante nas identidades trigonométricas, tá bom? Identidade trigonométrica é quando eu misturo tudo. Olha só. Tem essa animação aí que eu tirei da internet, tá bom? No círculo trigonométrico, é aquele mesmo círculo que a gente veio construindo. Eu tenho um triângulo retângulo. Ó, eu tenho um triângulo retângulo da construção do círculo. Quando eu coloquei, eu tenho seno e cosseno, certo? Por quê? Porque a hipotenusa é 1. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, ver se eu consigo pausar ele aqui. Ó. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Beleza? Aqui, ó, o arco AB possui medida x. Então, eu tenho seno e cosseno como senos catetos. O raio, que é a hipotenusa, é unitário. Aplicando o teorema de Pitágoras, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E 1 ao quadrado igual a 1. Belezinha? Essa é a relação fundamental. Tá? Dá pausa no vídeo aí, dá uma copiada nessa relação fundamental. Ela vai ser muito importante. Meninos, eu tentei resumir ao máximo aí, passando as informações principais do círculo trigonométrico. Tá? E agora é praticar. Como é que eu posso praticar o círculo trigonométrico? Pega um livro, pesquisa na internet e vai resolvendo alguns exercícios.
porque nós precisamos dele para estudar funções trigonométricas. Essas sim são muito mais importantes, tá bom? E também serve para resolver equação trigonométrica. Quer ver como é simples? Eu vou dar uma volta aqui, ó. Rapidinho, vou usar esse mesmo exemplo, esse mesmo desenho para a gente ver só um exemplo, tá bom? De equação trigonométrica. Equações trigonométricas são as equações mais simples que tem. Pelo simples motivo de que na pergunta tem a resposta. Professor, eu preciso provar? Não precisa provar nada. Você só precisa olhar o ciclo. Olhar o ciclo, você sabe onde está a resposta. Por exemplo, eu pego uma equação da seguinte maneira. Seno de x vai ser igual a 1 meio. Olha o círculo trigonométrico aí. Quais são os ângulos que tem seno igual a 1 meio? O meio está aqui e o meio está aqui. Ele está falando de seno, então esquece o cosseno das abscissas. Ele está falando só esse. Quais são os ângulos que tem seno no meio? Nós temos o 150 e o 30 graus. Então, x aqui, ó, ele é 30 ou 150 graus. Pronto. Só isso, está resolvida a equação trigonométrica. Simples, né? Pois é, essa é a mais simplesinha, tá bom? E aí tem os outros, por exemplo, seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Você vai lá no círculo e olha quais são os ângulos que tem seno menos raiz de 2 sobre 2. Belezinha? Bom, esse foi nosso resumo de círculo trigonométrico. Espero que eu tenha ajudado vocês a estudar. Pesquise na internet e façam exercícios, as atividades que vocês precisam para compreender melhor. Eu sou André Vilarinho, seu professor de matemática.